Graça e paz, geração eleita, amém? Eu quero convidar você a abrir lá em João 11. João 11, a partir do versículo 17. Amém? Que eu gostaria que você colocasse de pé para a gente ler a palavra do Senhor. Diz assim: Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia estava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que, mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: O seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela respondeu: Sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa e, chamando à parte Maria, disse-lhe: O Mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para lhe chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que o acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. E então os judeus disseram: Vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: Ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse? Amém? Você pode se sentar. Eu quero falar um pouco essa noite sobre fé. Nesse tempo que nós estamos vivendo hoje, é um tempo de a gente ter fé. É um tempo difícil, de diversas dificuldades, diversidades. O coronavírus está aí para testar a fé de todo mundo. Parou a vida de muita gente. Parou a nossa vida. Assim, nós vivemos uma vida por estação. E essa estação é uma estação difícil. Não tem sido uma estação fácil. A maioria das igrejas estão fechadas, tiveram que fechar as portas. Umas até agora não retornaram. Você e eu fomos impedidos de sair de casa. Tivemos que ficar em quarentena alguns dias. E a gente precisa entender que nessa estação, Deus tem algo para falar comigo, Deus tem algo para falar com você, Deus tem um propósito no meio da situação. E em Eclesiastes 3 fala assim que em tudo há um tempo e há um propósito estabelecido debaixo do céu. E a gente precisa entender que o propósito de Deus e o tempo de Deus para se estabelecer debaixo do céu, nas nossas vidas, nesse momento, vai acontecer. A gente vai ter que passar por isso. A gente vai ter que passar por esse processo, a gente vai ter que passar por essa estação. E a gente precisa entender que Deus, ele é tão maestro, tem uma maestria tão grande, ele é tão sábio, que ele fez com que essa situação, que as igrejas fechassem, mas as igrejas se multiplicaram nos lares. Muitos lugares que não se ouvia a palavra de Deus começou a se ouvir. A palavra de Deus começou a ser pregada através de lives. E assim, e o evangelho, ele teve uma expansão grande agora, com os cultos nos lares. As pessoas voltaram à igreja primitiva, voltaram à essência. A essência de estar em comunhão com o Senhor. Muitas pessoas, elas estão loucas procurando o Senhor. E muitas igrejas estão fechadas, não podem receber no momento. Eu falei assim, a gente precisa entender que mesmo o mundo estando em desespero, Deus, ele está no controle de tudo.
Deus está no controle da minha vida, Deus está no controle da sua vida, Deus está no controle das nossas vidas. Deus, Ele não está perdido em meio a essa situação. Alguma coisa vai acontecer, mas essa situação, ela vai cooperar para o nosso bem. Essa situação não está acontecendo ao acaso. Essa situação está acontecendo muitas vezes para testar a nossa fé. Essa situação, ela pegou a gente assim, ó, e chacoalhou. Chacoalhou tudo que tinha que chacoalhar. Abalou tudo que tinha que ser abalado. Muita gente perdeu o emprego. Muita gente está desempregados. A economia de todos os países foram abaladas. O país que era os Estados Unidos, que tinha a melhor saúde do mundo, como diz, teve o maior caso de coronavírus até agora. A gente precisa entender que não adianta você ser bom. Você tem que entender que Deus, Ele tem que estar no controle de tudo. Porque se Deus está no controle de tudo, você consegue dar o seu melhor para Ele. Você consegue crescer, você consegue frutificar. E esse tempo, a gente precisa ter fé para cumprir o nosso propósito na terra. E lá em Eclesiastes fala que tem tempo de abraçar e tempo de se conter. E hoje nós não podemos nos abraçar, nós não podemos pegar na mão, as mulheres não podem beijar no rostinho. Eu falo assim, é um tempo difícil, a gente teve que começar a se policiar e a se conter. E falou assim, e a gente se conter em muitas situações gera desespero, gera uma ansiedade dentro de nós. A gente precisa entender que Deus, Ele está no controle de todas as situações. Todas as situações, elas vão cooperar para o nosso bem. Não sei o que você está passando, não sei qual que é a sua dificuldade, qual que é a sua necessidade, mas Deus, Ele está indo ao teu encontro, Deus está te chamando para você mudar esse quadro na sua vida. Ele pode mudar esse quadro, mas a gente precisa deixar que Ele entre. A gente precisa ser sensível à voz de Deus. E muitas vezes nós estamos insensíveis. Quantas pessoas, quantos cristãos antigos, velhos e novos, pararam de orar, pararam de consagrar, pararam de buscar em meio a essa crise mundial? Pararam a sua fé, estagnaram, paralisaram. E você, como está a sua vida com Deus? Você parou com o que você fazia antes desse coronavírus chegar? Antes de você ter que retomar, de mudar toda a sua rotina? Você melhorou a sua vida com Deus ou você piorou a sua vida com Deus? Como tem sido a sua vida com Deus? Em que nível você está com Deus? Ter fé não é a gente olhar para a situação, não é a gente olhar para o problema e fingir que nada está acontecendo. Não é você colocar uma venda nos olhos e para não enxergar os problemas. Isso não é ter fé. Ter fé não é aniquilar a visibilidade das circunstâncias. A fé verdadeira, ela vê o problema, mas ela não se deixa esmorecer e se abalar pelas circunstâncias. Nós estamos vivendo um tempo que nós temos que viver a palavra, e a palavra fala que aconteça o que acontecer, a gente precisa se permanecer firme na rocha, e essa rocha é Jesus. A gente não pode se guiar pelo aquilo que a gente vê, porque a palavra não diz para a gente se guiar pelo aquilo que a gente está vendo, mas a palavra nos diz para a gente nos guiar por aquilo que a gente não vê. E muitas vezes nós vemos as situações acontecendo, e a gente fica com medo. A gente fica com medo e o medo nos paralisa. O medo nos impede, muitas vezes, de termos fé. O medo nos impede de prosseguirmos para o alvo. E a fé vem pelo quê? Pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se nesse tempo tão difícil de crise, você parou a sua vida com Deus, você precisa voltar, eu preciso voltar a ouvir a palavra de Deus. Porque a fé não é uma coisa que, Deus, aumenta a minha fé, acrescenta a minha fé. Não, a fé não vem pela oração, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Você precisa ver a palavra de Deus, você precisa ler a palavra de Deus, nós precisamos ler a palavra de Deus, nós precisamos nesse tempo difícil prosseguir em conhecer o Senhor, nós precisamos não desistir de ouvir a palavra de Deus, nós precisamos permanecer firmes e fortes, alicerçados em Deus. Em 1 João 2,13, na parte B ou C do versículo, fala assim: jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno. Só que para a gente ser forte, a gente precisa permanecer na palavra de Deus. A palavra fala assim: jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece. Não tem como a gente permanecer firme e forte se a palavra de Deus não permanece no nosso coração. Se a palavra de Deus não permanece em nós,
nós somos fracos. Nós demonstramos a nossa fraqueza, nós demonstramos as nossas debilidades, nós demonstramos os nossos pontos fracos, nós demonstramos naquilo que nós somos mais vulneráveis. Mas mesmo naquilo que eu e você somos vulneráveis, Deus ele aperfeiçoa isso em nós e faz com que isso gere testemunho de vida para aqueles que eu e você precisamos pregar o Evangelho, para aquelas pessoas que precisam ouvir o Evangelho da nossa boca. Para quantas pessoas você tem pregado o Evangelho nesses dias? Ou, na verdade, quantas pessoas têm pregado o Evangelho para você e você não se desviar do caminho? Há dois tipos de pessoas nesse momento. Pessoas que estão sendo ministradas pela palavra e pessoas que estão pregando. Qual parte você está se encaixando? Em que parte você se encaixa nesse momento? Você se encaixa na parte de um mensageiro de Deus ou você se encaixa na parte de uma pessoa que está ouvindo a palavra e não está fazendo nada ainda? Nós precisamos nos movimentar em Deus. Nós precisamos ser resposta de oração de alguém. Você imagina alguém que está orando, orando há uma semana. Ó, Senhor, envia um profeta de Deus aqui para falar comigo. E esse profeta às vezes pode ser eu e você. Nós precisamos nos movimentar no reino espiritual. Não é nosso conhecimento na palavra, não é nosso conhecimento em toda a teologia que vai fazer com que a gente alcance as vidas. Mas é o poder de Deus através de nós. Às vezes pode ser uma pessoa que conhece pouco da palavra, que não tem boa dicção, não tem uma boa oratória com a palavra. Mas as pessoas muitas vezes dão mais bom testemunho do que uma pessoa que conhece, um erudito na palavra. A gente precisa entender que a gente não pode se guiar somente pela palavra, pela leitura. Mas a gente tem que entender que a palavra de Deus, ela vem ao nosso encontro e ela gera um ambiente de cura, de milagres, de maravilhas. Se você só lê a palavra e isso não está sendo gerado em você, um ambiente de cura, de milagres, de maravilhas, um ambiente onde você não consegue falar em língua estranha, um ambiente onde que você chega, a atmosfera não muda, tem algo errado em você, tem algo errado em mim. Nós cremos no Senhor porque nós ouvimos dele, mas ele está conosco, Jesus está conosco até a consumação dos séculos. Às vezes, nesse momento de crise, você não está podendo visitar os seus amigos, está visitando os seus parentes, você se sente tão sozinho, mas você não está sozinho. Porque Jesus, ele disse, e o que ele disse, ele cumpre. Ele falou que ele estaria comigo e com você até a consumação dos séculos. A palavra de Deus, ele é imutável, ela não vai mudar. Ele vai permanecer conosco até o final dos séculos. E nessa história de Lázaro, a gente vê o desespero de Marta e de Maria por ter perdido um irmão. É desesperador você perder um irmão. Eu sei porque eu já perdi um. Perdi uma irmã, que era adotiva. E foi assim, e ela morreu de uma enfermidade, que era câncer. E foi assim, quando você perde uma pessoa com enfermidade na sua própria casa, até você se erguer, demora um pouco. E você começa a questionar se Deus realmente existe. Por que Deus não fez algo para mudar a situação? Porque Deus não curou? Porque Deus resolveu levar? A gente pensa assim, eu preciso de uma oração forte. A oração mais difícil que eu fiz não foi para expulsar um demônio, não foi para que um milagre acontecesse. A oração mais difícil que eu fiz foi renunciar a minha irmã e devolver ela para o Senhor. Muitas coisas a gente precisa renunciar. Você está disposto a renunciar a algo para viver uma vida plena com o Senhor? Hoje eu falo disso porque o Senhor já me curou a minha alma. Eu falei assim, mas até alguns anos atrás eu não tinha sido curado totalmente pelo Senhor. Mas a gente precisa entender que Deus, ele tem um propósito. Eu não sei porque ele levou ela e não preciso entender isso. Eu só preciso entender que a vontade dele foi feita. E se ele quis assim, amém. Eu sei que a gente orou em casa, entregamos elas nas mãos do Senhor. E Deus, depois de uma semana, ele recolheu ela. A gente precisa entender que para ter fé, a gente precisa ter esperança. Muitas vezes a gente está sem esperança, por isso a gente não tem fé. Alguma coisa aconteceu no meio do trajeto e fez você parar. Você teve alguma frustração, alguma decepção, alguma desilusão, alguém falou alguma coisa para você, e isso ficou gravado no seu coração, e você parou. E quando Jesus chegou aqui, antes de começar essa história aqui, Marta e Maria enviaram um mensageiro para o encontro de Jesus, falando, Jesus, aquele que tu amas, está doente. E Jesus ouviu isso e falou isso, que isso era para a glória de Deus.
Ele não foi ao encontro de imediato, ele demorou 4 dias. E a Bíblia fala assim, ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Você imagina, no calor da Palestina, um sepulcro com uma pedra fechado, 4 dias. Aquele corpo estava em estado de decomposição avançado. Aquele corpo estava em estado de decomposição avançado. Já cheirava mal, muito mal. Se um dia, num calor mais ou menos, já fede bastante, você imagina 4 dias, fechado, lacrado. E essa era a função daquela pedra, era lacrar aquele túmulo, era lacrar aquele sepulcro. Por quê? Porque cheirava mal e ninguém queria sentir o cheiro. E 4 dias depois, Jesus chegou. E o que acontece? Os discípulos falaram assim, Jesus, você vai voltar para Betânia de novo? Porque havia algumas semanas atrás, Jesus estava lá. E o pessoal tentou apedrejar Jesus e matar. E Jesus, ele disse que, na parte do texto anterior, fala assim que enquanto ele estava no mundo havia luz. A luz estava brilhando. E ele falou assim, o dia tem 12 horas. Se a gente anda no dia, a gente não tem problema nenhum. E Deus, ele te convida, Jesus te convida hoje a você andar nessa luz, a andar nesse caminho. Eu não sei que caminho você está trilhando hoje, se é um caminho de luz ou se é um caminho de trevas. Mas às vezes ele te chama para a luz essa noite. E quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, ela foi correndo ao encontro de Jesus. Mas Maria, aquela que ficava ali aos pés de Jesus, escutando o ensinamento de Jesus, ela ficou em casa. Marta, que era ocupada com os afazeres, que estava ali ocupada com os afazeres da casa, de fazer a comida pessoal, de lavar a louça, ela foi correndo ao encontro de Jesus. E Maria, que ouviu o ensinamento de Jesus, ela ficou parada. Ela não foi ao encontro de Jesus. E disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ela não falou isso aqui reclamando para o Senhor. Ela falou isso aqui porque ela sabia que se Jesus não estivesse lá, ele não teria morrido mesmo. E até Jesus, nos versículos anteriores, ele tinha falado que se ele estivesse lá, realmente isso não teria acontecido. Mas era necessário ele demorar uns dias para poder ir, para que o milagre acontecesse. E ela continuou na frente, mas sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Você imagina, ela perdeu o irmão dela. Às vezes ele era o homem da casa, que a Bíblia não cita se ela tinha pai e mãe vivos. Às vezes ele era o provedor da casa, ele que mantinha as duas, Marta e Maria. E elas perderam o provedor da casa delas. Coloca a situação, elas perderam o provedor da casa dela, aquele que podia sustentar elas. E ela chega ainda, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas eu sei mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. E Jesus disse para ela, o seu irmão vai ressuscitar. E ela respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Ela não estava acreditando aqui que o milagre ia acontecer naquele exato momento, naquele dia. Ela estava acreditando que o milagre ia acontecer quando Jesus viesse buscar a sua igreja, que é eu e você. Nesse momento ela não estava acreditando que o milagre poderia acontecer. Nesse momento ela demonstra a fé que ela tinha em Jesus. A fé que ela tinha em Deus. Mesmo tudo sendo abalado, sendo chacoalhado, sendo sacudido na vida dela, ela permaneceu com a fé dela inabalável. E essa é a fé que nós precisamos ter nesses dias de hoje. Uma fé inabalável. E disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Jesus perguntou para Marta. Você crê nisso? Você crê que Jesus, ele é a ressurreição, ele é a vida? As suas ações e as minhas ações condizem com essa realidade que nós cremos, que nós professamos? Porque muitas vezes nós professamos Jesus, Senhor, Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda, Senhor. Mas quando chega uma situação difícil, você não tem fé suficiente para acreditar que Deus pode mudar aquele quadro, mudar aquela situação. Nós temos mais fé como seres humanos para ajudar a levantar outro do que fé com nós mesmos.
Eu estava conversando esses dias com a minha sogra e estava falando assim, sogra, quando o nosso emocional ele é abalado, eu falo assim, nós esquecemos da palavra de Deus. Quando o nosso emocional é abalado, nós esquecemos muitas vezes de aplicar a palavra de Deus. Esquecemos de exercer a fé. Esquecemos de professar a palavra. Esquecemos que nenhuma arma forjada contra nós prevalecerá. Não quer dizer que não vai ter arma forjada, não quer dizer que não vai ter luta, que não vai ter prova, mas está dizendo que nada vai prosperar. 1000 cairão ao meu lado, 10 ao meu direito, mas eu não seria atingido. É difícil falar isso num dia de dificuldade, num dia de crise, num dia em que você está sendo abalado, num dia em que você está sendo sacudido. E Jesus ainda pergunta para ela, você crê nisso? E aí você chega uma pessoa para você, ainda chega Jesus e fala assim, você crê? Você crê? E Marta respondeu, sim, Senhor, eu tenho crido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. E aqui eu vejo que Marta, ela identificou quem era Jesus. No momento de dor, ela sabia que Ele era o Senhor. Ela sabia que Ele era o Cristo. E ela sabia que Ele era o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Essa perca dela não abalou a fé dela a ponto de ela negar a existência de Deus. Nós temos que ter fé suficiente para não negarmos a existência de Deus, para não negarmos que Deus existe. Às vezes eu vejo muita gente brincando, pensando que o inferno não é real. O inferno é tão real como o céu é de verdade. E se nós morrermos hoje, se o coronavírus chegar para nós hoje e a gente não conseguir ter fé o suficiente para ser curado, a gente morrer, a gente precisa entender que uma coroa de glória está reservada para nós. Se a gente morrer hoje, não é o fim, é apenas o começo de uma eternidade com Deus. E nós esquecemos que nós temos uma eternidade inteira pela frente. E ficamos vendo, nos guiando pelo aquilo que a gente vê. E esquecemos de olhar para aquilo que é eterno. Nós esquecemos de olhar para Jesus. Muitas vezes ignoramos a presença do Espírito Santo. Pensamos que Ele não está vendo, vou fazer isso, mas Jesus vai me perdoar. Deus vai me perdoar depois. Deus vai te perdoar. Mas toda a sua ação, uma ação contrária à vontade de Deus, gera uma consequência na sua vida. Fecha uma porta de bênção sobre a sua vida. Eu vejo muita gente querendo ser abençoada por Deus, só que não está vivendo a palavra. As bênçãos de Deus vão nos alcançar a partir do momento que nós vivermos a palavra de Deus. Que nós entendemos que Ele realmente é o Filho de Deus e que em Jesus está a nossa salvação. E depois de dizer isso, e chamando à parte Maria, disse-lhe, Marta foi ao encontro de Maria e disse, o mestre está aqui e está chamando você. Marta, que era ocupada com os afazeres, ela foi ao encontro de Jesus. E Maria, que não era, que sempre estava ali ouvindo Jesus, que Jesus estava ali, que a melhor parte não seria tirada. Ela só foi ao encontro de Jesus na hora que Jesus chamou ela. Eu sei que é duro às vezes escutar isso, mas Marta, ela teve a ação que Jesus esperava de Maria. Maria estava ali ouvindo a palavra. Maria tinha convicção. E nos textos anteriores, dos capítulos anteriores, mostra essa história de Maria e de Marta nos afazeres. E você via mais convicção em Maria do que em Marta. Mas quem agiu primeiro foi Marta. No momento difícil, Marta que agiu. Marta tomou a iniciativa, Marta tomou a frente. E no momento de crise, eu e você, nós precisamos tomar a frente, porque nós somos jovens. Nós somos fortes. A palavra de Deus permanece em nós. E nós já vencemos o maligno. Nós precisamos permanecer em Deus. Nós precisamos acreditar que Deus fará a mudança em nossas vidas. Nós precisamos ser protagonistas. Nós precisamos ser pioneiros em mudança.
Nós não podemos nos acostumar com as coisas desse mundo, mas precisamos mudar as coisas desse mundo. Jesus, Ele não é insensível ao meu sofrimento, ao seu sofrimento e ao nosso sofrimento. Nessa história aqui, mais pra frente, você vê que Jesus chorou. Era uma pessoa muito importante para Jesus, era uma casa que Jesus, ele sempre em viagem, ele passava ali e repousava com seus discípulos. Jesus chorou. Jesus chorou aqui, representa que Jesus não é insensível à minha dor, ao seu sofrimento. Jesus está vendo tudo. Jesus, ele está olhando tudo. Jesus, ele está contemplando tudo. Jesus está conosco até a consumação dos séculos. Jesus, ele não está perdido em meio a esse caos. Jesus não está perdido em meio a tanta palavra negativa. Às vezes eu e você nós estamos perdidos em meio a tanta palavra negativa, mas Jesus não está. Ele veio ao nosso encontro para mostrar a verdade, para nos guiar pelo caminho. A gente precisa deixar Deus guiar-nos. Muitas vezes nossas orações a gente precisa dizer: guia-me, Senhor. Eu e ele, o ano passado, nós fizemos uma oração difícil. E a gente falou: Deus, afasta da nossa vida todas as pessoas que o Senhor não quer para a nossa vida. Algumas amizades doeram sair, mas foi algo necessário, porque a pessoa errada na sua vida, ela tira a sua fé, ela paralisa os seus sonhos, ela paralisa você de alcançar algo novo, de alcançar as bênçãos do Senhor. Uma pessoa errada na sua vida, ela tira você dos caminhos do Senhor, ela tira você do foco de Deus. A gente precisa entender que a gente precisa muitas vezes renunciar a amigos para vivermos uma vida com Deus. Nós somos jovens. A gente precisa entender que a gente precisa orar, a nossa oração tem que ser: Senhor, coloque no nosso caminho aquelas pessoas que o Senhor quer colocar, que vai nos aproximar mais do Senhor. E não deixe eu com uma vida espiritual para não ver esses amigos. Muitas vezes nós estamos vivendo a nossa vontade, querendo fazer o nosso querer. Mas eu não fui chamado para cá. Deus não me escolheu antes da fundação do mundo e me enviou para cá para eu fazer a minha própria vontade. Eu preciso negar o meu querer, a minha vontade. E isso não é fácil. É preciso morrer todo dia. É preciso renunciar todo dia. É preciso eu fazer um download todo dia. Você imagina você todo dia desinstalar e instalar de novo, desinstalar e instalar de novo, até que você melhore, 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 melhore. Até que você não pare. Que às vezes a gente não faz um download novo da nossa vida, a gente dá uns bugs. E esses bugs corrompem todo o nosso sistema. Corrompe todo o nosso Windows, nosso HD, corrompe o nosso espírito, nossa alma. E nos afastam da presença do Senhor. Para o milagre acontecer, nós precisamos ter fé, precisamos acreditar. Muitas vezes falamos: Senhor, Deus. Mas isso só está no nosso lábio. No nosso coração não está gravado que realmente Ele é o nosso Senhor, que realmente Ele é o nosso Deus. Nessa história de Lázaro aqui não havia mais esperança, não tinha como mais Lázaro ressuscitar, não tinha como mais Lázaro sair do sepulcro. Era uma doença que o levou à morte. Nessa situação de dificuldade, tem duas opções básicas: você reclama e culpa a Deus, ou você vê a crise como uma oportunidade para fazer um pedido a Ele. Quando alguma coisa acontece de errado na sua vida, o que você primeiro faz? Você reclama e culpa a Deus? A culpa é de Deus. Ô Senhor, por que eu, Senhor? Podia ser fulano de tal? Muitas vezes nós queremos transferir os nossos problemas para os outros resolverem, enquanto Deus espera que eu e você age para resolver os nossos problemas. Nós precisamos agir. É um tempo de agir, é um tempo de ter fé, é um tempo de agir e resolver os nossos problemas, é um tempo de não deixarmos pendências. Porque se eu e você nós morrermos, nós temos que ter a convicção que nós vamos morrer com Cristo. E que nós vamos estar com Ele nos ares, naquele grande dia, revestidos com corpos de glória. Nós temos que ter essa certeza, essa convicção. Eu não sei na sua vida quem morreu, o que está morto em você, o que te desviou do caminho do Senhor, o que você fez, em que você perdeu a esperança,
Quando você deixou de acreditar em Deus? Quando você deixou de frequentar a igreja, de frequentar o culto, de frequentar a cela? Quando você deixou de buscar a Deus como você buscava antigamente? Quando você esqueceu de que no lugar secreto Deus operava um milagre na sua vida, Deus operava com sinais, com maravilhas, que naquele lugar secreto Deus falava com você em línguas estranhas? Quanto tempo você não fala línguas estranhas? Quanto tempo você não consegue separar um tempo para tudo que está fazendo e separar um tempo para Deus? Nós precisamos sair para fora desse lugar de podridão, de sequidão. E continuando em João 11, versículo 38, fala: Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linhos e o rosto envolto no pano. E Jesus disse: tire as faixas deles e deixe-no ir. O medo, ele reduz nossa fé. Ele nos paralisa. O medo traz inseguranças. O medo nos impede de ter fé. Eu só estou aqui no altar pregando hoje porque eu tenho a convicção que esse teto que está aqui na minha cabeça não vai cair sobre a minha cabeça. Porque se eu tivesse uma noção que tivesse uma rachadura nesse teto, ou você que está em casa, tivesse uma rachadura no seu teto, eu tenho certeza que tivesse quase que na sua cabeça, você não estaria aí agora. Você não estaria aqui. Se o teto da nossa igreja aqui tivesse um rachado aqui agora, tivesse tudo caindo aqui, eu duvido que você ia ficar permanecendo no banco sentado. Você ia sair correndo, porque eu ia sair. Essa é uma fé natural. A gente sabe que as coisas foi bem feita e a gente acredita que foi bem feito e está bem fundamentado. Assim tem que ser nossa fé em Deus, bem fundamentada, bem alicerçada. A gente não pode deixar as circunstâncias nos esmorecer. A gente tem medo de... Eu vejo nesse tempo de coronavírus que muita gente tem medo de morrer. Por que você tem medo? Eu e você muitas vezes temos medo de morrer se nós sabemos que nós vamos viver a eternidade com Ele. Essa vida é só um passaporte para a eternidade. E como você está usando esse passaporte aqui na Terra? Jovem, jovem. A Bíblia fala que a gente pode fazer tudo o que a gente quer, a nossa vontade. Mas um dia Deus trará tudo isso a juízo e a julgamento. Você pode viver do jeito que você quiser, da sua maneira, da sua vontade. Mas saiba que naquele grande dia vai vir um justo juiz e vai julgar tudo. E naquele grande dia, ele não vai ser bondoso. Porque hoje a gente vê que o juiz não é bonzinho, não. O juiz, quando ele julga mesmo, assina a caneta e dá o julgamento e a sentença. E nós precisamos entender que haverá hoje, como diz, Jesus nos defende, mas aquele dia ele vai ser um juiz. Hoje Jesus é o nosso advogado, nosso defensor. Mas haverá um dia que ele vai ser juiz e vai julgar tudo. Nós precisamos estar com a nossa vida inteiramente íntegra e consertada no Senhor, para que nós não venhamos ser reprovados nesse grande dia de juízo e de julgamento. Nós não precisamos ter medo de morrer. Nós não precisamos ter medo de pegar coronavírus. Nós precisamos ter fé em Deus, que se a gente pegar, a gente vai ser curado. Se a gente não for curado, a gente vai ter uma coroa de glória com Ele. Nós não precisamos viver o tempo inteiro com medo, com incertezas, não. Precisamos ter os cuidados que a vigilância sanitária pede. É o mínimo que nós podemos fazer. E eu vejo que tem gente que nem isso faz. Aquilo que é para mim e você fazer, Deus deixa a nossa vontade. Deixa a gente decidir. Tem muita coisa que Deus deixa a gente decidir. Deus ele não vem e fala assim, quero que você faça isso. Não. Ele deixa uma escolha para a gente. Ou você escolhe a bênção, ou você escolhe a maldição. A bênção vai acontecer isso com você.
E a maldição vai acontecer isso com você. Em meio a toda essa crise, nós precisamos multiplicar. O pastor Bonito, no começo do ano, começou com um monte de gente pregando aqui em cima que nós vamos multiplicar. E eu estava pensando esses dias assim, a gente precisa multiplicar em meio à crise, gente. A crise não pode nos parar. Nós precisamos multiplicar em meio à crise. Eu falei assim, na minha vida linéia, nesses últimos 2 meses, Deus tem multiplicado coisas que eu não sei explicar. Eu falei assim, não foi eu, nem foi ela. A gente não mudou nada do que a gente está fazendo. E Deus, Ele multiplicou coisas assim que eu e ela, assim, a gente olha assim para a situação e fala assim, realmente foi Deus. Porque de meio a tanta notícia ruim, a tanta coisa ruim, a gente está vendo o Senhor fazendo algo em nossas vidas. É isso que Deus quer me chamar, quer chamar você. Em meio a todo esse problema, há algo que precisa ser multiplicado, há algo que precisa ser aumentado em mim, há algo que precisa ser aumentado em você. Há um novo lugar que eu preciso chegar, há um novo lugar que você precisa chegar, há um novo lugar que nós precisamos chegar juntos. Nós não vamos chegar sozinhos a lugar nenhum, mas nós vamos chegar juntos. Juntos nós somos mais fortes, juntos nós podemos mais. E essa palavra aqui, quando fala de jovens, ela não fala do jovem, eu lhes escrevi. Eu lhe escrevi. Fala jovens, eu lhes escrevi. Ela fala no plural. E o jovem só é forte quando ele está junto. Um jovem sozinho não vai dar nada. Pode até dar alguma coisa, mas uma juventude junta pode ir muito mais longe. Pode cumprir o chamado que tem para cumprir, pode cumprir os planos e os propósitos de Deus, pode fazer a diferença, pode fazer algo novo, pode fazer algo que nunca ninguém pensou em fazer, pode chegar a lugares que nunca pensou em chegar, pode produzir algo que nunca foi produzido, pode realizar algo que nunca foi realizado. Precisamos nos posicionar, precisamos fazer algo. Eu quero que você vá lá comigo em 2 Coríntios 4. Versículo 7. 2 Coríntios 4, versículo 7 diz o seguinte: mas temos este tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede, provém de Deus, e não de nós. Aqui o vaso barro é um vaso frágil. Nós precisamos entender que nós somos frágeis diante de nosso Deus. Nós só somos fortes, porque Deus, Ele está conosco. E continua no versículo 8. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Aqui fala que a gente vai ser pressionado de todos os jeitos, de todos os lados, vai vir pressão. O pessoal vai vir para cima querendo matar a gente, querendo fazer com que a gente pare, querendo que a gente não professe nossa fé, querendo que a gente anule o Evangelho. Mas fala assim que a gente não pode desanimar. Nós não podemos animar. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos com algumas coisas que acontecem. Ficamos perplexos vendo muita gente se desviando. Ficamos perplexos vendo muita coisa dando errado. Mas não podemos ficar desesperados. Não podemos ficar desesperados. Somos perseguidos. Às vezes você é perseguido no seu serviço por causa do Evangelho. Às vezes você é perseguido porque você é crente. Aquele crentinho. Às vezes colocam você na roda de chacota, falando que você é crentinho, que isso, que aquilo. Mas você precisa entender que você não é abandonado. Nós não somos abandonados pelo Senhor. Jesus, Ele disse que Ele vai estar conosco até a consumação dos séculos. E se Ele disse, eu acredito. E você precisa também acreditar. Porque a palavra de Deus revela isso. Revela que nós temos uma eternidade inteira para viver com Ele. Podemos ficar abatidos. Pode ser que alguém morra na sua família, porque nenhum morreu na minha. Pode ser que você perca alguém que você ama muito. Eu falo que quando ela morreu, foi uma das 10 pessoas mais importantes da minha vida, uma se foi. Um pedaço se foi, um pedaço morreu com ela. Mas mesmo assim, eu não pude ficar destruído. Eu tive que me reerguer e ficar na palavra de Deus e permanecer firme. E permanecer alicerçado. Nós podemos nos abater com as situações. Alguns amigos podem nos decepcionar, pode nos abater, pode nos colocar para baixo.
mas nós não podemos ficar destruídos, porque nós somos filhos do Deus vivo. Nós temos um Pai que olha e que vela pela gente. Nós temos um Pai que intercede por nós. Nós temos um Pai que libera a bênção no céu sobre a minha vida, sobre a sua vida. No versículo 10, continuando, trazendo sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Não adianta só eu falar do Evangelho, não adianta só eu pregar o Evangelho. As minhas ações, as suas ações, precisam demonstrar e revelar a natureza, a essência, revelar o caráter de Deus. É preciso que nós revelamos através das ações, atitudes e palavras a essência. É preciso que nós revelamos Jesus. É preciso que nós revelamos a presença do Espírito Santo. No versículo 11 continua: pois nós que estamos vivos somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós a tua morte, mas em vocês a vida. Aqui Paulo fala que ele era perseguido de todos os lados, personagem de todos os lados, mas isso não deixava ele perder o foco naquilo que era mais importante, que era a presença de Deus, que era a palavra de Deus, que era a coroa de vida eterna que estava reservada e preparada para ele. Mesmo em todas as situações, tantos aos naufrágios que ele enfrentou, em todas as ações que ele levou, isso não paralisou, isso não gerou medo nele para paralisar a fé dele, para fazer com que ele parasse de acreditar em Jesus, para fazer com que ele parasse de acreditar no Deus vivo. Ele foi pioneiro. Deus usou muito ele para liberar a graça que nós pregamos hoje. E se não fosse Paulo que tivesse sido usado antigamente, Deus ia levantar outro. Deus, Ele espera pessoas disponíveis para fazer algo. Você está disponível para fazer algo para o Senhor? Ah, Leandro, mas eu não sei aquilo que eu sou bom. A questão que eu vejo muita gente dentro da igreja, sério mesmo, a gente precisa mudar isso aí. As pessoas, elas querem chegar e ocupar um cargo já dentro da igreja, uma função de posição alta. E não querem se dedicar às funções mais simples. Se você recebe uma pessoa na porta, você está recebendo em nome de Deus. Se você canta aqui em cima, você está cantando em nome de Deus. A função que ele faz lá não é menor que a função do que faz aqui. A diferença é que um está mais em evidência do que o outro. Muitas vezes nós temos uma visão de reino que a gente precisa estar em evidência, aparecendo toda hora. Não. A gente precisa mostrar Jesus através das nossas ações toda hora, todo momento. Jesus, Ele está dentro de nós, querendo sair com a presença, querendo exalar de dentro de nós o bom perfume, o bom aroma. Importa a função. Ah, Leandro, mas eu quero tal coisa, ser tal coisa dentro da igreja. Beleza, começa pelo pequeno. Porque a palavra do Senhor fala assim: foste fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. As pessoas querem ser grandes rápido demais. Não é assim. A gente precisa ser pequeno primeiro para depois ser grande. Porque se você é pequeno primeiro, a hora que você for grande, você vai ter estrutura para aguentar tudo aquilo que Deus quer liberar, que Deus quer derramar sobre a sua vida. Quando a gente era pequeno, quando eu era pequeno, eu não tinha estrutura para estar aqui pregando. Eu não tinha estrutura para estar ali cantando. Eu não tinha estrutura para liberar a palavra de Deus que eu libero hoje. Eu não tinha estrutura para falar em língua estranha que eu falo hoje. Eu não tinha estrutura para falar do amor de Deus que eu falo hoje. Mas à medida que nós vamos deixando de ser pequenos e vamos crescendo, coisas de Deus vão sendo liberadas, a palavra de Deus vai sendo liberada, Deus vai nos capacitando, Deus vai nos moldando, Deus vai preenchendo em nós, Deus vai colocando as armaduras dele em nós, Deus vai colocando o caráter dele em nós, até que nós chegamos à altura exata da medida de Cristo. Não quer dizer que hoje eu não tenho carrapicho, que nem a Zoraide fala, minha líder, uma das minhas líderes. A gente tem carrapicho sim, mas a gente precisa aprender a tirar todos os dias esses carrapichos. Nós temos tanta pedrinha para tirar da nossa vida, tanta pedrinha pequenininha que a gente às vezes precisa de um irmão do nosso lado. Você está fazendo aí, tá meio tenso esse negócio. E sabe qual que é o problema? Que nós não gostamos de ouvir ninguém falando pra gente que a gente está errado. A gente precisa aprender a ouvir que a gente está errado. Muitas vezes. E precisamos aprender a consertar nossas ações, as nossas atitudes. E
Em 1 Coríntios 9, 24, fala o seguinte: vocês não sabem que de todos os que correm no estádio apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Aqui Paulo mostra que ele não corria, ele não fazia tudo em vão. O versículo anterior, 23, fala que ele fazia tudo isso em nome do Evangelho. E por ele fazer tudo isso em nome do Evangelho, ele precisava pagar um preço e precisava passar por um treinamento rigoroso. E treinamento rigoroso, eu vejo que a gente precisa ter um treinamento de choque. Treinamento de choque que eu entendo no espírito que a gente precisa orar bastante. Como igreja precisamos orar muito. Precisamos consagrar e consagrar muito. Precisamos ler a palavra, precisamos ler muito. Esse é o nosso treinamento rigoroso, para a gente ser um cristão aprovado. E precisamos desenvolver muito a fé dentro de nós. A fé que libera cura, que libera unção. A fé que traz renovo. A fé que libera a presença de Jesus nos ambientes, nos lugares. A fé que move uma circunstância impossível de acontecer, se tornar uma coisa real. A fé com que faz eu e você nos levantar e acreditar que esse dia de hoje vai ser melhor que o dia de ontem. Porque o hoje está sendo agora, e há 2 segundos hoje já foi, e já se tornou amanhã. Nós não temos tempo. Nosso tempo é contado, é cronometrado. Nós precisamos saber o que nós estamos fazendo, o que nós estamos dedicando nosso tempo. Muitas vezes nós somos jovens, dedicamos nosso tempo em videogame, Netflix, Facebook, Twitter, Instagram. Tem um novo negócio no meio agora que é TikTok. Muita gente está perdendo tempo com isso aí. É legal fazer, só que você tem que entender o seguinte, que você não pode fazer isso se você não consegue ler um versículo da Bíblia por dia. É a mesma coisa de você trocar você trocar Deus pelo profano. Trocar uma coisa boa por uma coisa ruim. Nós nos desviamos do foco muito fácil. E aqui Paulo ele fala assim, que ele corre no estádio para ele ganhar o prêmio. E a coroa que dura para sempre. Ele que fala que ele não corre sem alvo. Muitas vezes nós temos feito as coisas na nossa vida sem alvo, sem um propósito, sem um destino. E Deus chama você, me chama para a gente fazer tomar nossas atitudes, nossas decisões com alvo, com destino, com um propósito. Qual foi a última vez que você foi fazer um negócio, tomar uma decisão que você perguntou: Deus, é isso que o Senhor quer? Espírito Santo, é isso realmente que eu devo fazer? Jesus, é da sua vontade? A última decisão que você fez, você perguntou o que Jesus faria em seu lugar, se ele estivesse ali? A última vez que você se estressou, você perguntou o que Jesus faria com essa pessoa? Com essa situação? Ou você já explodiu? Nós precisamos ter um alvo, e nosso alvo é Jesus. Nosso alvo é a salvação. Nós precisamos entender que nós não podemos ser reprovados naquele grande dia. Nós não podemos ser reprovados nesse grande dia. Nós precisamos alcançar essa coroa incorruptível. Precisamos ir além daquilo que Deus sonhou e projetou para a gente. A gente precisa viver o propósito e tudo aquilo que Deus tem planejado para a gente. Eu não sei onde Deus quer me levar daqui 5 anos, mas eu sei que Ele quer me levar a algum lugar e eu tenho que estar preparado para chegar nesse lugar e fazer algo que Ele quer que eu faça. Eu não sei o que você, como jovem, tem projetado para daqui 5 anos. 5 anos é tempo para você decidir, tomar muita decisão. Decisão boa, decisão ruim. Às vezes você já está tomando várias decisões ruins. Às vezes você está tomando uma decisão ruim atrás da outra e você não sabe como tomar mais uma decisão boa.
Mas Jesus, Ele me chama, Ele te chama a acreditar. Essa semana a gente estava se reunindo numa casa, 4 pessoas para orar. E essa semana, nesse dia que a gente estava orando, foi na quarta-feira, foi 1h e uns 20 minutos mais ou menos de oração e leitura da palavra, que a gente estava em 4 pessoas orando. O Senhor, o Espírito Santo, ele desceu naquele lugar de uma forma que faz tempo que eu não tinha visto. Ele explodiu aquele lugar com a presença, a ponto de ter uma das pessoas que estava com a gente falar assim: eu não sei o que aconteceu, se a gente subiu ou se o céu desceu. Deus, Ele não me chama, não te chama para a gente viver uma vida ordinária, uma vida no comum. Viver uma vida ordinária e viver uma vida no comum. Deus chama a gente para viver uma vida no sobrenatural, uma vida no extraordinário. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, não se esperam, mas se esperam. A gente precisa ter fé para chegar e voar em lugares altos. Aqui a gente sabe que esse teto não vai cair na nossa cabeça, que a gente acredita que foi bem feito. A gente precisa ter fé que Jesus está no controle de tudo, que Deus pode nos levar a lugares altos. A gente tem conquistado muitas coisas nos últimos anos, mas não por mérito próprio, foi Deus. Nós nunca pensamos em chegar onde a gente está hoje e estar pisando nos lugares que Deus tem colocado a gente pisar. Muitos lugares de difícil acesso, pessoas difíceis. Deus tem feito a gente levar a palavra de uma maneira tão simples. Deus tem feito milagre. Não é porque a gente é bom, não. É porque Ele é bom. Toda a glória é para Ele. Nada do que eu tenho hoje foi só mérito meu, não. Eu fiz o que Deus colocou na minha mão para fazer e eu estou fazendo, procurando fazer. E as bênçãos do Senhor têm sido acopladas, porque é Ele que pode me abençoar. Toda dádiva, todo dom perfeito desce direto do Pai das luzes, onde não há sombra nem variação de dúvida. A gente quer receber muito presente, muita coisa de Deus, mas nós não queremos muitas vezes fazer a vontade de Deus. A gente precisa sair do lugar que nós estamos. Muitas vezes precisamos ter uma fé de criança. Eu lembro quando eu era criança, a gente tinha muitos testes de fé. Deus, abençoa meu pai para comprar tal coisa, abençoa meu pai para dar isso para mim. E Deus abençoava e seu pai te dava, e você ficava alegre, feliz da vida. Que coisa boa. E a gente vai crescendo, a gente vai se perdendo essa essência de fé. Aí a gente vai vendo pro problema e fala assim: não vai dar. Mas a criança não, ela nem sabe como está a finança dos pais dela, mas ela tem fé que Deus vai abençoar ele para dar, e Deus abençoa e ela consegue. A gente precisa às vezes ter fé que nem uma criança pequenininha ali, pequena. A gente precisa ter uma fé enorme, grande, mas é uma fé com grão de mostarda. É uma fé pequena. Muitas vezes você não está em lugares, você não está sendo abençoado ainda, você não chegou ao lugar da bênção ainda, porque ainda a sua fé, ela tem sido pouca. E para nossa fé aumentar, a gente precisa ouvir a palavra de Deus e o que Deus diz para nós nesses dias. Nós precisamos ter uma declaração de fé verdadeira, genuína. E quando Marta chegou aqui a Jesus, ela foi ao encontro de Jesus, ela estava com essa fé genuína, ela estava com essa fé alicerçada naquilo que era verdadeiro, naquilo que ela sabia que ela ia conseguir ter um resultado, e era Jesus. A fé que ela estava declarando tinha um firme fundamento, e esse fundamento era Cristo. Que tipo de fé você estava vivendo? Ela viveu essa fé. Ela não sabia que o irmão dela ia ser ressuscitado, mas ela cria que se Jesus pedisse alguma coisa, Deus podia dar a ele. Ela não pediu para Jesus ressuscitar. Jesus ressuscitou, sabe por quê? Porque aqueles judeus que estavam ali visitando Maria precisavam crer que ele era o Filho de Deus. Jesus não fez esse milagre só porque ele amava Lázaro, mas ele fez isso por quê? Por causa da glória de Deus.
Aqui ele falou antes, no começo do capítulo 11, que tudo isso ia acontecer, mas era para a glória de Deus. Tudo que eu e você nós formos fazer, se não for para a glória de Deus, não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena a gente gastar tanto tempo com coisas inúteis, se não for para a glória de Deus. Tudo que nós temos que fazer, nós temos que fazer para a glória de Deus. É uma decisão simples que nós tomarmos. Nós precisamos tomar essa decisão para a glória de Deus. E quando Jesus chegou àquele sepulcro, ele já estava comovido, já tinha chorado já. Era uma gruta. E o corpo já estava em 4 dias de decomposição, já cheirava mal já. E Jesus disse: tirem a pedra. Tirem a pedra. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Eu não sei em que estado espiritual você se encontra, eu não sei há quanto tempo você se encontra em estado de mornidão, há quanto tempo você se encontra sem sentir a presença de Deus. Mas hoje Deus, Ele quer tirar a pedra para que você saia para fora. Às vezes as situações, as decepções, as frustrações, os medos nos colocou num lugar que a gente está paralisado há muitos anos. Às vezes foi um trauma de infância. Às vezes foi algo que você viveu na sua infância, que te traumatizou hoje e impede de você ser feliz. Às vezes foi alguém que te abandonou, alguém que não era para te abandonou. Às vezes foi alguém que esqueceu de você. Às vezes foi alguém que te rejeitou. Já tive rejeição quando era criança por parte dos meus avós. Meus avós me rejeitaram um tempo como neto. Só que isso não impediu eu de ser curado por Deus e ser uma ponte de restauração na minha família. O problema de nós sofrermos crises e dificuldades, a gente precisa entender o seguinte: o que a gente vai fazer com isso, com esse problema? A gente vai resolver ele com base na palavra, ou a gente vai paralisar a nossa fé e vamos viver naquele tempo, aquele espaço de tempo? Nós vivemos uma vida por estação e é tempo de pararmos de ficar parado. Nós precisamos nos posicionar, precisamos começar a nos mexer, a nos movimentar. Nós somos a geração eleita. Esse é o nome do grupo de jovens aqui da nossa igreja. Geração eleita é um nome forte. Sacerdócio real. É um nome forte. Nós precisamos cumprir o nosso chamado. Nós precisamos, se for possível, levar a palavra de Deus até os confins da terra. Nós não podemos ficar parados. Nós precisamos navegar nas águas do Espírito e deixar Ele nos guiar. E nesse momento que nós estávamos essa semana, 4 dias orando, o Senhor, o Espírito Santo explodiu com a sua presença, a ponto de a gente não saber se o céu tinha descido ou se a gente tinha subido para a presença do Senhor. E foi um momento tão único assim, que a gente precisa ter esses ambientes, esses momentos diariamente com Deus. Nós não temos que andar pelo aquilo que a gente vê, nós temos que andar pelo aquilo que a gente ouve, pela presença do Senhor. A presença do Senhor é que Ele guiava o povo no deserto, direcionava o povo para onde eles deviam ir. E o que a presença do Senhor está falando para você? Aonde você deve ir, aonde você deve pisar, o que você deve fazer, o que você deve realizar? Qual que é o seu chamado, o seu propósito? O que você tem feito para alcançar isso em Deus? Precisamos crer que Deus está no controle. E quando Jesus falou para tirar a pedra, ela falou que estava cheirando mal. Jesus disse: não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? É preciso posição, atitude, para ver a glória de Deus, para ver os milagres de Deus, para ver Deus se movimentando pela minha vida e pela sua vida. É preciso atitude. É tempo de termos atitudes. E para termos atitudes, nós precisamos ter fé. Que muitas vezes nós vamos ser guiados não pelo aquilo que a gente está vendo, mas pelo aquilo que a gente não está enxergando. E Jesus tirou a pedra. E olhou, agradeceu e falou que ele tinha sido enviado por Deus. Para que aqueles judeus, eles crescem que Jesus realmente era o Filho de Deus.
E ele chamou: Lázaro, vem para fora. E Jesus te chama. Chama: Leandro, vem para fora. Chama o seu nome, vem para fora. Sai desse lugar aí. Sai desse lugar que às vezes você está tanto tempo aí, cheirando mal. Tem tanta coisa para você fazer do lado de cá. E quando a gente está nessa situação de crise, a gente está nesse lugar, a gente precisa sair, porque atrás dessa pedra a gente está encontrando Jesus, o autor e consumador da minha, da sua, da nossa fé. Jesus está do outro lado nos esperando a gente sair da situação. Ele não está insensível com aquilo que a gente está vivendo, não. Ele está esperando que a igreja dele seja resposta. E tem muita gente que tem orado. Muita gente. Graças a Deus, nossa cidade tem poucos casos. Graças a Deus. Mas tem muita gente orando para que isso não aconteça aqui. Como está acontecendo em vários lugares do nosso país. Que está descontrolado, já não tem mais controle. O Senhor, nosso Deus, Ele é o nosso controle. O Espírito Santo, Ele nos guia pela verdade. E a verdade está em Jesus. Jesus é a nossa salvação. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Nós não vamos chegar a lugar nenhum se não for por intermédio dEle. Nós não vamos chegar ao Pai se não for por Ele. Nós precisamos ter fé para ver a glória de Deus. Precisamos agir para ver a glória de Deus. Precisamos ser fortes, precisamos ser corajosos. Precisamos ser destemidos. Precisamos não parar de meia situação. Precisamos lançar nossa rede. Há uma bênção de Deus preparada para mim, há uma bênção de Deus preparada para você. Davi só venceu aquele gigante porque ele tomou a atitude. Ele falou assim, 40 dias o pessoal lá patinando lá com aquele Golias. E ele tomou uma atitude, falou assim, eu vou resolver, eu vou lá, só que eu não vou no meu nome, eu vou no nome do Senhor. Nós precisamos ser assim. Nós não temos que ir no nosso nome, nós temos que aprender a ir no nome do Senhor. Criador dos céus e da terra, Senhor dos exércitos. Eu e você, nós fazemos parte de um exército, e é o exército de Cristo. Deus, Ele conta comigo, Deus, Ele conta com você. Há muita coisa que Deus tem para entregar na minha mão, na sua mão, mas vai depender de nós. Vai depender de nós, o que a gente vai fazer com isso. E é preciso a gente sair desse lugar de podridão, de sequidão, e ter fé que Deus vai realizar algo e não vai deixar nosso barco naufragar. Nosso barco só não vai naufragar porque Jesus, Ele está conosco. Jesus está comigo, Ele está aqui. O louvor estava tocando aqui já estava sentindo a presença de Deus fluir nesse lugar. E faz tempo que eu não sinto esse mover de Deus assim dentro da igreja, assim. Que eu lembro quando Deus batizou com fogo, eu era meus 14, 15 anos, eu pisava o pé na igreja, a hora de pisar o pé na igreja, assim, no portão, já vinha aquela presença assim, pra cima de mim, eu já sentia que Deus estava. Eu percebi que eu fiquei insensível, fui crescendo e fiquei insensível à presença de Deus em alguns momentos. E a gente precisa ter essa sensibilidade de você colocar o pé na porta da casa do Senhor. Você já vê a presença dEle de ir no seu encontro. Eu tinha essa sensibilidade dos meus 15 aos 21 anos, 22 anos. Eu chegava já na igreja quase chorando. Chegava, sentia a pessoa na porta, estava quase chorando já. Eu falei assim, nós precisamos ser mais sensíveis àquilo que Deus quer fazer na minha vida, àquilo que Deus quer fazer em nosso meio, através de nós. Nós precisamos deixar Deus fluir mais. Precisamos aprender a ouvir, a reconhecer a voz do Senhor. O que Ele tem para nós é algo grande. Você se imagina daqui a 5, 10 anos, você pode ser um profissional formado e você pode ser uma pessoa muito usada por Deus para ajudar muita gente. É isso que Deus espera de mim e de você. Que nós tocamos vidas, mas tocamos vidas, transformamos vidas, mudamos ambientes, não para a nossa própria honra e para a nossa própria glória, mas para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus, tudo tem que voltar para Ele. Todo dom, talento, habilidade, tudo aquilo que você sabe, aprendeu a fazer, tem que ser revertido em glória para Ele. Porque uma coroa de glória está reservada para mim e para você naquele grande dia.
Não é uma coroa qualquer, é uma coroa de glória. E você imagina, você se viver na eternidade com uma coroa de glória sobre a sua cabeça. A Bíblia não fala como que é essa coroa de glória, mas é uma coroa de glória. E o que Deus dá não é pequeno. O que Deus dá não é uma coisa que vai se quebrar. O que Deus nos dá é algo eterno, é algo inabalável, é algo imutável, é algo que permanece para sempre. Quero convidar você a se levantar em pé, eu quero orar por você. Eu quero que você coloque em oração hoje um pedido. Aquilo que você deixou de ter fé, que você pensa que não é possível mais acontecer na sua vida. Aquilo que você pensa que já não tem mais chance, tem mais como saída de ser solucionado. Eu quero que você coloque nas mãos do Senhor. Porque eu, Leandro, não posso fazer nada por você. Mas Deus, Ele pode ir ao seu encontro agora e atender esse seu pedido. Eu só preciso de um coração quebrantado, contrito e humilde, para que a diferença comece a acontecer na sua vida, para que haja transformação na sua vida, para que haja um renovo em sua vida. Senhor Deus eterno, Pai, nós estamos aqui, Pai, eu oro por esses irmãos, Pai, que estão aqui, Senhor, aqueles que estão assistindo também essa live, Pai, que o Senhor opere poderosamente, Pai, tudo aquilo que está retido nas regiões celestiais, Pai, seja liberado agora em nome de Jesus, Pai, seja liberado as bênçãos que estão retidas, Pai, que esse desejo, Pai, que eles estão colocando, esse pedido que eles estão colocando, Pai, em Tua presença, Pai, o Senhor venha realizar, não segundo a minha fé, mas segundo a fé em Jesus Cristo, segundo o nome do Teu Filho, Pai, que o Senhor venha operar poderosamente, Pai, venha desembaraçar, Pai, tudo aquilo que está embaraçado, venha desenrolar tudo aquilo que está enrolado, Pai, que o Senhor, Pai, venha liberar tudo aquilo que está retido, Pai, venha operar com o Seu poder, com as Suas maravilhas, com os Seus sinais, Pai, que haja cura, que haja transformação, que haja renovo, que haja liberação da Tua glória, da Tua presença, Pai, nessa situação que não há mais saída, Pai, que haja, Pai, uma solução, Pai, que o Senhor venha resolver, que o Senhor coloque os Seus anjos, Pai, para trabalhar, Pai, a favor dos Teus filhos, em favor do Teu povo, Pai, que o Senhor venha realizar grandes feitos e sinais na vida deles, e que eles possam testemunhar que foi o Senhor que fez, que foi o Senhor que realizou, que foi para a Tua honra, para a Tua glória, para o Teu louvor. Aumenta a fé no coração deles, Pai, aumenta o desejo, Pai, de buscar a Tua presença, de buscar a Tua palavra, de buscar a Tua glória, Pai, que eles venham entrar, Pai, nesse ambiente de glória onde o Senhor está, que nós venhamos entrar nesse ambiente onde o Senhor está, que nesse ambiente, Pai, há milagre, há cura, há transformação, há renovo, há novidade de vida, que o Senhor venha, Pai, mover, Pai, no Espírito, Pai, aumenta a nossa fé, Pai, realiza a Tua vontade em nossas vidas, cumpra o Teu querer sobre nós, Pai, que nenhuma arma forjada contra nós venha prevalecer, mas que a Tua vontade venha prevalecer, que o Teu querer venha prevalecer, que o Senhor, Pai, venha fazer, Pai, algo inimaginável, Pai, aos nossos olhos, que nós não venhamos, Pai, acreditar com os nossos próprios olhos, mas venhamos ter a fé, a certeza e a convicção que foi o Senhor que realizou, que foi o Senhor que operou, que foi o Senhor que fez o milagre. Assim eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém.